Seguimos então com a nossa aula. Vale destacar que até agora nós tratamos da parte geral da Lei de Contravenções, encerramos essa abordagem e passaremos agora a analisar a parte especial da Lei de Contravenções. A Lei de Contravenções, como eu disse, o decreto 3688 de 41 aborda a disposições gerais, né, da Lei de Contravenções, semelhante ao que faz o Código Penal, dos seus artigos 1º até o artigo 17, encerrando com um dispositivo referente à ação penal. Como eu disse, é pública e incondicionada, tá? É, E aí, no final, eu me lembro de ter dito também a vocês que a ação penal em regra é pública e incondicionada, mas em relação ao artigo 21, que é a contravenção penal de vias de fato, nós vamos abordar ela logo logo, a ação penal é pública condicionada à representação. Essa, essa nova compreensão é fruto de orientação jurisprudencial, é de suma importância para o trabalho policial, né, já que o prazo decadencial é de 6 meses a partir do conhecimento do fato. Então, a autoridade policial deve diligenciar, e seus agentes também, para que essa representação seja colhida com relação ao artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, apesar da disposição legal de que todas as contravenções são de ação penal pública incondicionada, com relação a vias de fato, considerando, né, por razoabilidade, que a lesão corporal leve do Código Penal, cuja pena é de 1 a 3 anos, é mais grave e exige representação, conforme consta no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, há uma analogia em bonam parte, diz a doutrina, que nos leva a concluir e a exigir que a contravenção de vias de fato demanda também a representação. Senão seria, né, um contrassenso, né, desproporcional e desarrazoado, não exigi-lo da contravenção que tem a pena muito mais branda. Né? A pena do artigo 21 é de 15 dias a 3 meses de prisão simples. Tá? Então é importante dizer isso. Com relação à parte especial, analisaremos então a partir do artigo 18 da Lei de Contravenções as contravenções mais importantes, né? Vou mencionar alguns conflitos que existem, algumas que foram revogadas ou derrogadas, e recomendo desde já a leitura atenta de todos os artigos da Lei de Contravenções Penais, do artigo 18 em diante, vocês leiam atentamente. Apesar de pouca efetividade prática, um instrumento muito útil e muito hábil, né, na aplicação do serviço policial, sobretudo, tá? Recordo a vocês que, historicamente, a Lei de Contravenções, ela tinha os seus tipos penais todos incumbidos à titularidade da ação penal pelo delegado de polícia, né? A Constituição de 88, que alterou isso, naquilo que nós chamávamos de procedimento judicialiforme. Então, é, de fato, uma disposição que incumbe e muito a autoridade policial diligenciar no sentido da persecução penal das contravenções. Um instrumento também muito hábil no sentido de hipóteses de perturbação da coletividade, do sossego público, a fim de servir de mecanismos para o exercício da atividade policial. Ao longo do trabalho de vocês, vocês perceberão isso, por isso eu recomendo, né, sinceramente, tá? Com força, que vocês leiam esses dispositivos e compreendam todos. O nosso tempo aqui é extremamente exíguo, temos apenas 2 horas para tratar da lei de contravenções penais. Eu tenho procurado fazer isso de uma forma mais célere para aproveitar o máximo possível, mas são inúmeras contravenções, né? Do artigo 18 até o artigo 69 para nós tratarmos aqui, então seria impraticável pensar em tratar de 40 tipos penais em apenas 2 horas, sem falar do tempo que nós já utilizamos, tudo bem? Então recomendo a vocês a leitura. E eu vou passar bem rapidamente sobre os mais importantes, né, e fazer uma análise comparativa, tá? Já que também pressupõe-se aqui que todos são graduados e têm capacidade de ler e compreender essas disposições da Lei de Contravenções Penais. Inicialmente, é importante dizer que, sob uma perspectiva estrutural, tanto o Código Penal quanto a legislação penal especial em geral, todas as disposições penais, elas se organizam, se sistematizam, tendo em vista o bem jurídico protegido.
Tá? Então, dentro dos títulos e capítulos do Código Penal, da Lei de Contravenções e das leis em geral, vocês vão observar que há a descrição de um bem jurídico. Então, diz dos crimes contra a vida, dos crimes contra a incolumidade pública, dos crimes contra o patrimônio. Esses nomes que estão nos títulos e capítulos referem-se a bens jurídicos que são protegidos pelos crimes que estão arrolados abaixo. Os títulos, em geral, trazem os bens jurídicos categoriais e os capítulos trazem os bens jurídicos específicos, tá? Essa é a regra da legislação penal em geral. Então, dentro dos bens jurídicos categoriais, nós temos os bens jurídicos específicos. Isso acontece no Código Penal. Na lei de contravenções, não, tá? Ela é mais simples, tem uma técnica menos apurada. Ela traz apenas capítulos, né, com todos os delitos na sequência. E são, então, 8 capítulos. E esses 8 capítulos tutelam, portanto, 8 bens jurídicos. No capítulo 1, nós temos as contravenções referentes à pessoa, no segundo, referentes ao patrimônio, no terceiro, referentes à incolumidade pública, no quarto, referente à paz pública, no quinto, à fé pública, no sexto, contravenções referentes contra a organização do trabalho, no sétimo, contravenções contra a polícia de costumes, e no oitavo, contravenções contra a administração pública, tá? Há uma grande desatualização cultural dessas expressões, né, com relação ao que já está posto na nossa legislação penal e no Código Penal, inclusive, que também foi por infinitas vezes alterado, mas estão vigentes algumas das disposições constantes aqui, e passaremos então a analisar cada uma delas, tá? A primeira contravenção do artigo 18 da Lei de Contravenções Penais diz respeito ao fabrico, comércio ou detenção de arma ou munição. Então vejam vocês, a Lei de Contravenções trata do fabrico, comércio e detenção de arma ou munição. Mas aí, em 2003, veio o Estatuto do Desarmamento e tratou também desse dispositivo com relação às armas de fogo, tá? E aí, com relação às armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento derrogou essa figura típica prevista no artigo 18 da Lei de Contravenções Penais, tá? Só com relação às armas de fogo. Há quem entenda, né, de modo diverso, mas é isso o que prevalece. Com relação às armas brancas e demais armas, não, tá? Por sua vez, o artigo 19 da Lei de Contravenções trata também de um dispositivo que foi tratado pelo Estatuto do Desarmamento, que é a contravenção de porte de arma, né? A contravenção de porte de arma foi derrogada pelos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, que também foi alterada pelo pacote anticrime, né? Recomendo que vocês atentem a essas alterações. E ficou, então, derrogado com relação às armas de fogo, acessórios de armas de fogo e munições, tá? Somente sobre as armas brancas poderia, então, se cogitar a aplicação desse dispositivo do artigo 19, né? Então, vocês na atividade policial receberão da Polícia Militar, né, e até realizarão a prisão de pessoas portando armas brancas, tá? A disposição consta aqui no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, né? Com relação às armas de fogo, esse dispositivo é letra morta, aplicam-se os crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, lá dos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Um outro entendimento doutrinário, tá, é que em virtude dessa criação do Estatuto e da omissão com relação a outras armas brancas, digamos assim, o fato passou a ser atípico, tá? Não podendo se interpretar negativamente o alcance da proibição, né? Aí, por tratar-se de lei penal em branco, sem regulamentação, há uma insegurança jurídica, tá? Para o entendimento doutrinário de que aplica-se o 19, no caso da atividade policial, aplica-se, tá? Para as armas brancas, é importante dizer que só se consideram armas as armas próprias, tá? As armas impróprias, que são instrumentos que servem de arma, mas não são armas propriamente ditas, o simples fato de portá-las não pode dar ensejo à aplicação de uma contravenção. Então, por exemplo, o indivíduo que porta um machado, que é um instrumento hábil para o trabalho, tá? E que pode ser uma arma imprópria, usado como uma arma imprópria em determinada situação, né? Porque tem esse potencial lesivo, mas o simples fato de portá-lo não enseja
a prática de uma contravenção penal, já que ele não é uma arma, tudo bem? Mas pode ser utilizado como, mas não é. Tá? Então, compreenda essa distinção. Uma outra disposição consta do artigo 20, tá? Da Lei de Contravenções, que diz respeito ao anúncio de meio abortivo, tá? E quando se anuncia, não precisa, a prática do aborto consta do Código Penal, dos artigos 124, 120, 124, 125, 126, 127. E agora, o anúncio, o simples anúncio e a divulgação de meio abortivo, seja por cartazes, panfletos, faixas, em geral, para um número indeterminado de pessoas, não para uma pessoa específica, enseja a contravenção de anúncio de meio abortivo. Aqui no artigo 21, nós temos uma contravenção extremamente aplicável, né, de suma importância nessa lei, que é a contravenção penal de vias de fato. Né? Diz assim o artigo 21, praticar vias de fato contra alguém, a pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Todos os dias isso acontecerá, né, nas delegacias em que vocês trabalharão. É um dispositivo extremamente aplicável, né? Aqui tem como bem jurídico alvo de tutela a incolumidade pessoal, tá? É importante dizer que vias de fato refere-se ao emprego da violência de fato, da violência física, do esforço físico contra alguém, tá? Só que, diferentemente do crime de lesão corporal, não há aqui a provocação de um dano físico, né? Então, se há, por exemplo, a equimose ou um hematoma, nós já podemos pensar na lesão corporal. E aí, leve, grave ou gravíssima, conforme o caso, né? Consta do artigo 129 do Código Penal as minúcias dessa tipificação penal. Aqui, no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, nós temos apenas o emprego do esforço físico sem, entretanto, né, a intenção e sem o resultado lesão, tá? Não há aqui o resultado lesão corporal. Compreendo essa distinção. Retorno a salientar a questão da ação penal, né, que para que não se tenha maiores problemas, eu recomendo a vocês que sigam a orientação jurisprudencial, né, e colham a representação do ofendido da contravenção de vias de fato, tá? Então, um tapa, um beliscão, uma agressão nesse sentido, né, um empurrão, um soco, sem o resultado da lesão, é suficiente para produzir a prática, para ensejar a prática da contravenção de vias de fato. Tá? É uma contravenção, podemos dizer, subsidiária, supletiva à contravenção, ao crime de lesão corporal. Tá? Artigo 22 diz respeito à internação irregular em estabelecimento psiquiátrico. É importante destacar que se há um emprego de violência, né, para a internação de alguém em algum estabelecimento psiquiátrico, o crime pode ser o do artigo 148 do Código Penal, de sequestro, tá? Agora, no caso aqui, é apenas a internação irregular. Dentro desse dispositivo do artigo 22, nós temos a menção às formalidades exigidas para a internação, como, por exemplo, laudo médico, autorização médica, e ausente, isso a internação é tida como irregular, tá? Irregular. A voluntariedade, enfim. E aí, vamos adiante então, para que nós possamos tratar de alguns pontos, já que o tempo que nos resta ainda é curto. No capítulo 2, continuando aqui na abordagem das contravenções penais em espécie, nós temos as contravenções contra o patrimônio. E dentro das contravenções contra o patrimônio, uma outra também que sempre é recorrente na atividade policial é a dos artigos 24 e 25. A do artigo 24 diz respeito ao instrumento ou emprego usual na prática de furto. Une-se aqui aquele que fabrica, cede ou vende gazua, né, ou micha também chamado, tá? Ou instrumento empregado usualmente na prática do crime de furto. E aí há uma cláusula aberta aqui, né, para alguma ferramenta que vocês percebam na atividade de vocês empregada usualmente no crime de furto. Pune-se aqui aquele que fabrica, cede ou vende esses instrumentos, tá? Agora, se apenas a posse, aí nós temos o artigo 25, que diz ter alguém em seu poder, e aí olha só um resquício do direito penal do autor, né? Depois de já ser condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas,
ou instrumentos empregados usualmente na prática do crime de furto. Então, verifiquem aí essas exposições. O indivíduo que é habitualmente investigado ou que já foi preso pela prática do crime de furto e porta chaves falsas, chaves desgastadas, que são usualmente empregadas para furtar veículos, por exemplo, para adentrar residências, podem também sofrer imputação dessas contravenções penais. Avançando, né, para o capítulo 3, nós temos as contravenções contra a incolumidade pública. E dentre as contravenções contra a incolumidade pública, vale menção aqui o artigo 28, que trata do disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo foi derrogado também pelo artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, tá? E aplica-se o crime de disparo de arma de fogo do artigo 15, tá tudo bem? É importante que vocês conheçam essa disposição, tá? Sobretudo porque a partir, né, da assunção da função portarão armas e o emprego da arma de fogo irregular pode ensejar, né, o cometimento desse delito, inclusive com infrações administrativas constantes do Estatuto, tá? Então, recomendo uma atenção especial e um cuidado com relação a isso. Então, a contravenção do disparo de arma de fogo foi revogada e aplica-se, então, o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, que trata especificamente desse ponto. Ainda com relação às contravenções referentes à incolumidade pública, merece destaque os artigos 32 e 34. O 32 que fala da falta de habilitação e o 34 da direção perigosa. Ambos referem-se a veículo, embarcação e aeronave. Com relação aos veículos, o Código de Trânsito, que é de 97, a Lei 9.503 de 97, derrogou esses dispositivos também. Né? Nós temos aí as disposições do Código da Aeronáutica e disposições de embarcações, mas aplica-se somente para isso. Para os veículos automotores, aplica-se o Código de Trânsito. Também é um dispositivo recorrente que vocês terão que aplicar e receberão, né, situações de prováveis delitos, tá? De direção perigosa, pela falta de habilitação, enfim, aplica-se o Código de Trânsito em relação a isso, e não mais a Lei de Contravenções, apesar da previsão continuar aí, né, expressa dentro do texto legal da Lei de Contravenções. No capítulo 5, nós temos os artigos, os crimes contra a fé, as contravenções contra a fé pública. E aí nós temos o artigo 43, que fala da recusa de moeda. Então, o simples fato de recusar moeda enseja uma contravenção. O artigo 44, que fala da imitação de moeda. Essa imitação, ela é uma imitação grosseira, tá? Porque o uso de moeda falsa, a falsificação de moeda constam no artigo 289 e seus parágrafos lá do Código Penal, tudo bem? Então, a recusa de moeda e a imitação de moeda, pura e simples e grosseira, são os artigos 43 e 44 da Lei de Contravenções. Agora, lembrem-se do 289 do Código Penal, que trata da falsificação de moeda, tudo bem? Que é um crime, inclusive, de competência da Polícia Federal. O artigo 45 trata da simulação da qualidade de funcionário. A simulação da qualidade de funcionário público, tá? Em sentido genérico. E vale destaque que existe lá no Código Penal o artigo 328, que é o crime de usurpação de função pública. Então, cuidado aí também para diferenciar a simples simulação daquele que se passa por funcionário, daquele que usurpa, que toma posse, que se apropria, que exerce a função pública de outro, exerce de fato, tá? A função, a atribuição do cargo de alguém, tudo bem? Então, cuidado com isso aí. E o 46 trata do uso ilegítimo de uniforme ou distintivo. Então, também interessante para o conhecimento de vocês, né, já que portarão distintivo e uniforme operacional, e para que não façam uso ilegítimo sob pena de incorrer também na contravenção penal. E conhecendo também para os casos de outras pessoas que o façam. O capítulo 7 trata da polícia de costumes. Dentro da polícia de costumes, nós temos algumas contravenções penais que são também habitualmente perseguidas no âmbito da Polícia Civil, sobretudo nas cidades pequenas do interior do estado, né? A primeira delas está no artigo 50, que diz respeito aos jogos, ao jogo de azar. A segunda, no artigo 51, que é a loteria não autorizada. A terceira, também muito recorrente, jogo de bicho,
artigo 58 da Lei de Contravenções Penais. A título de conhecimento, né, o artigo 59 trata de vadiagem, continua vigente. O 62 de embriaguez também continua vigente. E o 65 também muito utilizável, né? A PM é muito acionada para coibir esse tipo de conduta, que é a perturbação da tranquilidade, lá do artigo 65. Foram revogados os artigos que diziam respeito à mendicância e o artigo 61, que trata da importunação ofensiva ao pudor. A importunação ofensiva ao pudor também era recorrentemente utilizado na aplicação da atividade policial, e aquele caso do ônibus que ensejou a prisão daquele indivíduo que ejaculou por 11 vezes em Passageiras, na Avenida Paulista, em São Paulo, fez com que houvesse um movimento político-criminal legislativo que deu ensejo à elaboração da Lei 13.718 de 2018 e, portanto, a criação do crime de importunação sexual, lá no artigo 215B do Código Penal, 215A do Código Penal. Recomendo vocês a leitura, né, e a atenção para o fato da contravenção do artigo 61 ter sido revogada. Eu vou encaminhar no material de apoio um texto que elaborei naquela ocasião do acontecimento, do episódio do ônibus, para a leitura de vocês, né, mais especificamente, para auxiliar na compreensão dessas exposições. Bom, pessoal, eu acho que o nosso tempo se esgotou. Eu fico à disposição de todos. Novamente, reitero a minha satisfação de poder, de alguma forma, participar desse processo de formação de vocês. Espero, dentro desse curto espaço que me foi atribuído, ter oferecido uma contribuição a vocês. Fico à disposição de todos. Acredito que nos encontraremos aí, né, no período de lotações dentro da Divisão Policial do Interior, já que todos receberão as respectivas portarias e estarão vinculados à Divisão do Interior, a maioria dos escrivães, inclusive, né? Estou no Departamento da Polícia Civil, na Divisão do Interior, à disposição de vocês para o que precisarem. Passem aqui para tomar um café e a gente se conhecer. Desejo a vocês uma carreira de sucesso, né, de realização profissional, e deixo aqui o meu abraço. Valeu!